Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, com que alegria voltamos ao nosso Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Como estamos vendo já nos programas anteriores, temos um desafio diferente, temos um livro com outra linguagem que nós temos procurado transformar em imagens e facilitar para você, com comparações, o entendimento deste significado. Antes de nós começarmos o capítulo 3º, eu queria chamar a atenção para um fator importante. Toda vez que nós começamos, você vai ver assim, parte 1, capítulo 3º. Nossos slides estão subdivididos em parte 1 e parte 2. Mas eu não estou me referindo à divisão do capítulo, porque nós temos feito o capítulo em duas partes, às vezes, né? Eu estou me referindo à organização do livro, porque o livro, Evolução em Dois Mundos, tem parte 1, que são 20 capítulos, e parte 2, que são mais 20 capítulos. Porém, eles começam os dois grupos do mesmo número, 1, 2, 3, 4, 5. A parte 1 e na parte 2, 1, 2, 3, 4, 5. Então, para não confundir, nós estamos fazendo a parte 1. É o capítulo 3º da primeira parte, da parte 1. Quando chegarmos no capítulo 3º da outra parte, vai aparecer parte 2, capítulo 3º. Para sermos fiéis à maneira como o livro foi organizado. Nós poderíamos fazer diferente, colocar na segunda parte o capítulo 21, 22, 23, 24, mas não existe no livro o capítulo 21. É o capítulo 1 da segunda parte. Então, toda vez que você vê no nosso slide inicial, parte 1, está se referindo a essa parte inicial, a essa primeira parte do livro, a primeira metade do livro. Não é parte 1 do nosso programa, tá bem? Então, você possa se preparar para a gente ir para o nosso programa do capítulo 3º. Como você viu nos programas anteriores, nós também vamos dividir este capítulo para termos mais tempo de trabalhar com os conceitos que aqui neste capítulo 3º nós vamos ver. Então, pega o seu livro, pega as suas anotações, seu caderno, porque nós temos muita coisa interessante. Esse capítulo, antes de nós começarmos a leitura, ele é muito interessante por um aspecto. Ele vai trazer, ao longo das eras que a humanidade viveu, ou a Terra mesmo viveu, porque a humanidade apareceu só no finzinho, mas toda a evolução da Terra, dos animais, etc., da vida, ele vai fazendo como que uma retrospectiva. Existem termos bastante complexos, são nomes que demonstram como que o homem organizou o conhecimento de todas estas eras e como a vida aconteceu ao longo deste processo, de todos esses milhões de anos. Então você pode procurar, você vai encontrar material na internet que explicam os nomes Cenozoico, Holoceno, Paleozoico, são eras geológicas. E este capítulo vai trabalhar exatamente esse aspecto. Então ele vai pegar toda a evolução da vida na Terra e vai chegar até a constituição dos organismos adequados para a instalação da vida, como nós a conhecemos, no seu aspecto mais simples. Portanto, este é o panorama geral do capítulo 3º. Mas nós vamos agora ler e ver as coisas que André Luiz nos está apresentando. Vamos lá? Pegue o seu livro, como eu já falei, o seu caderno, pegue uma anotação e vamos lá dar início a essa viagem. Aí você vê o nosso primeiro slide. A parte 1, capítulo 3º, está se referindo à parte 1 do livro, tá? A parte 1. Então você se prepare, porque o livro lá para frente, depois do capítulo 20, vai voltar ao número 1, mas é a parte 2. Então agora, vamos lá. O título é Evolução e Corpo Espiritual. O nosso perispírito amigo que estamos vendo do programa anterior, agora ele vai fazer uma relação entre a evolução e também o corpo espiritual. Aí, nós temos André Luiz nos dizendo, procurando deixar as ideias mais nítidas, mais seguras sobre o corpo espiritual, será preciso que a gente volte, de algum modo, aos primórdios da vida na Terra, quando estavam acabando de terminar as convulsões dos elementos, as revoluções terrestres, essas convulsões da atmosfera, dos terrenos, pelas quais
os ministros angélicos da sabedoria divina, os ministros, os espíritos elevadíssimos da sabedoria de Deus, com a supervisão do Cristo, veja só, hein? Com a supervisão do Senhor, lançaram os fundamentos da vida no corpo colossal, gigantesco do planeta Terra. Tudo então você está vendo que vem do plano espiritual para o plano material. Eles estão coordenando todo o processo. E como é que ele vai nos explicar isso? Vamos continuar a ver aqui. A matéria elementar, a matéria básica, de que o elétron, que é o corpúsculo carregado de energia elétrica negativa, que é fundamental na decomposição do átomo, que constitui o mais numeroso da matéria densa, o elétron é um desses componentes base, é uma dessas estruturas bases desse elemento primitivo. Na nossa faixa de experiência evolutiva, que ele está dizendo, na face da evolução da Terra, o elétron, acumulado sobre si mesmo ao sopro do Criador, ao sopro dessa inteligência eterna, permitiu que a Terra fosse construída. E ele chama a Terra aqui de província, como se fosse um estado, uma terra em um ambiente distante. Uma província da Terra foi construída. No estado, qual estado? O estado solar. O estado do Sol é uma das dimensões cósmicas que ele dá faz essa comparação entre província e estado. Nós pertencemos ao estado solar, à corte dos planetas que estão em volta do Sol. E esses fenômenos de formação original, nós não temos por agora como abordar na sua mais íntima estrutura. Então, André Luiz está nos contando que, graças à ação das inteligências cósmicas superiores, sob a supervisão de Jesus, o Divino Mestre, o Cristo, os átomos foram sendo organizados, os elétrons foram sendo trabalhados de forma que a estrutura da Terra pudesse surgir. Nesse estado, uma província no estado, um estado de São Paulo dentro do Brasil, que ele chama o estado solar. Para dar continuidade ao que André Luiz quer explicar, e que está no texto, nós vamos trabalhar um conceito que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que André Luiz vai citar aqui, que é um conceito de uma palavra chamada mônada. 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 O que será que é isto? Nós vamos entender tudo aquilo que André Luiz está querendo dizer a partir deste conceito. E para você entender o conceito mônada, nós vamos mostrar uma imagem a você de um texto que não está no livro, mas serve para a gente aprender. E esse texto vai nos explicar um pouquinho, para você criar na sua mente o ambiente a que André Luiz depois vai se referir no texto. Vamos então ao próximo slide, quando nós vamos ver a definição do que é mônada. Vamos lá. Aí você vê um texto muito bem escrito de uma pessoa chamada Djanira Alves. E ela faz uma explicação bastante fácil de compreender e bastante interessante. A palavra mônada vem do grego monas, que significa unidade ou aquilo que é único. É a essência espiritual de um ser. Segundo Leibniz, define-se mônada como uma das substâncias simples, ou uma substância simples que não possui partes, sendo indivisível, dotada de percepções e de tendências. Percepções e tendências. Ele não está falando aqui de átomos, hein? Está falando de mônadas. Dotada de percepções e tendências. As mônadas são em número infinito. Deus as criou no estado espiritual, chamadas de centelhas espirituais, individualizadas do Criador. Centelhas espirituais individualizadas do Criador, ou, mais resumidamente, mônadas. Essa foi a nossa primeira inteligência e a nossa primeira identidade individualizada. São eternas e não há duas mônadas perfeitamente iguais. É interessante você observar isto.
na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, Kardec afirma, então quer dizer que existe um princípio espiritual e um princípio material? E os espíritos dizem, sim, existe. E acima deles existe Deus. Deus, princípio espiritual e princípio material no universo. Ah, que interessante. Será então que essa mônada é a criação, o princípio espiritual, enquanto o átomo é o princípio material ou o fluido cósmico universal, aquela matéria primitiva que nós vimos lá no começo, o hausto do Criador, o plasma divino, esse é o elemento material? Puxa, que interessante. Está aqui na concepção antiga dos gregos, depois de Leibniz e depois de outras inteligências que também trabalharam o tema, essa denominação de mônada como sendo o elemento simples e ignorante, porque nós aprendemos na doutrina espírita, quando perguntam como é que Deus criou o homem, qual era o estado do homem, e o Senhor responde, o homem foi criado simples e ignorante. Simples não é complexo. Não é complexo, não tem ainda toda uma estrutura. E ignorante é ignócios, aquele que não conhece, ou seja, é o inexperiente. Não adquiriu conhecimento. Não é que ele é maldoso, você chama de ignorante o cara que é bruto, tosco. Não, não é essa ignorância como xingamento. É o significado da palavra não conhecedor. O ignoto, o não conhecido. Então, o simples e ignorante quer dizer a estrutura menos avançada e menos experiente de todas. Ah, isso está no Livro dos Espíritos, está nas obras de Kardec. Olha que interessante. Agora, vamos voltar nas mônadas. Essa foi a nossa primeira inteligência e a nossa primeira identidade individualizada. São eternas e não há duas mônadas perfeitamente iguais. Agora veja que resumo legal este que vem agora. Podemos dizer assim, a mônada espiritual sairia das mãos de Deus fazendo um estágio no reino mineral. Seria então a mônada espiritual aproximada da matéria através do reino mineral. Evoluindo, passaria a princípio espiritual, onde faz estágio no reino vegetal. Evolui e se torna princípio inteligente, fazendo estágio no reino animal. O princípio inteligente, chegado ao extremo da evolução comportada no reino animal, é transformado em espírito, que reencarna no reino hominal, no reino humano. Os espíritos dizem na questão 610 do Livro dos Espíritos, a espécie humana é aquela que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo, ou seja, que já tem o entendimento completo. E Leon Denis define, numa sequência poética e naturalista, essa mesma circunstância. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Daí, então, seria importante que nós percebamos, ao lado do elemento material, a existência destes princípios de inteligência individualizados, mas ainda simples e ignorantes, que começa o seu estágio no reino mineral, depois se transforma em princípio espiritual no reino vegetal, depois em princípio inteligente no reino animal, depois em espírito no reino humano. A mesma fagulha que vai migrando de um reino a outro. Olha que interessante isso. Porque, de verdade, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, quando se fala da vida em reinos inferiores, a palavra de princípio inteligente, referindo-se aos seres animais, não racionais. Eles têm um princípio inteligente, está escrito lá. Que vem antes do espírito totalmente inteligente, a alma humana, já capacitada para o raciocínio completo. Bom,
Agora que nós entendemos a estrutura da mônada, nós vamos voltar aos slides. Vamos acompanhar agora o texto que André Luiz nos está ensinando. Vamos lá. A imensa fornalha atômica, e aí vocês têm uma imagem de como artisticamente se está demonstrando como era a estrutura da Terra naquele tempo. A imensa fornalha atômica estava habilitada, estava preparada a receber as sementes da vida. E, sob o impulso dos gênios construtores, que operavam no orbe, na Terra, no ambiente que estava nascendo, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se, a espalhar-se no colo da paisagem primitiva. Ele está traduzindo aqui uma coisa interessante que a ciência também já descobriu. A ciência também já afirma isto. Ele está dizendo que no começo criou-se a condição básica para que a vida pudesse eclodir. E desse ambiente, os mares estavam em uma temperatura adequada, as estruturas internas da química dos oceanos era adequada para aquilo, a atmosfera possuía gases que, combinados naquela forma, estavam propiciando aquilo que nós vamos ver, como se essa massa viscosa a espalhar-se no colo da paisagem primitiva. Vamos ao próximo slide. Veja aí, nós temos do lado esquerdo cientistas que fizeram já há algum tempo, há quase 100 anos, a construção dessa teoria, a teoria de Oparin e Haldane. Dois cientistas que, observando e fazendo como se fosse uma reengenharia, você de hoje voltar ao passado, eles chegaram a essa estrutura que você vê na figura. A Terra estava coberta de vulcões, os vulcões emitiam gases. Os gases, você vê isso até hoje, quando tem uma erupção vulcânica, estão os raios correndo de um lado a outro. Há uma diferença de estrutura elétrica entre o ar e a atmosfera, então as descargas elétricas acontecem muito intensamente. E a nossa atmosfera na época, ela era formada por gases que não são aqueles que hoje estamos vendo na nossa atmosfera. Você vê ali amônia, NH3, hidrogênio, metano, nitrogênio. Eles estavam mais intensamente presentes na atmosfera. Não havia oxigênio, ou pelo menos na proporção que hoje existe. E o que acontece? Os gases, as descargas elétricas que os raios produziam, mesmo a radiação ultravioleta que vinha do Sol, ativavam neste conjunto de gases a formação de aminoácidos, açúcares e ácidos graxos, que se concentravam onde? Se concentravam no oceano. As primeiras protomoléculas orgânicas grandes. Depois elas se uniam em aquilo que a ciência chama de coacervados. Ali se criava uma estrutura que tinha uma aproximação, atraídas umas pelas outras, dando início às células de RNA ancestral. E ali embaixo você vê sopa primordial. Essa sopa que André Luiz está contando há 4 bilhões de anos atrás. Então, essa é a teoria de Oparin. Na década de 20, quase começo da década de 30 do século passado, esses dois cientistas colocaram esta tese. E então, vamos ver o que André Luiz está falando no mesmo slide. Vamos lá, vamos ler o que está no slide, porque é o texto do livro. Dessa geleia cósmica, essa sopa primordial, essa comida básica, e nós vamos depois ver o que é essa panspermia, dessa geleia deriva o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Ele ainda não é o que nós conhecemos hoje, mas as suas primeiras manifestações começam a acontecer ali, trabalhadas no transcurso, no decorrer de milênios, pelos operários espirituais
que vão magnetizando-lhe os valores, permutando-os, trocando-os entre si, sob a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas celestes começam a exprimir-se no mundo através do quê? Elas começam a exprimir-se através da rede filamentosa, do protoplasma, de que se lhes deriva a existência organizada no globo constituído. Então começa o protoplasma a ser organizado. Você vê ali nessa imagem à esquerda que primeiro surgem moléculas orgânicas grandes, depois os coacervados, que aproximam todas elas, depois células de RNA ancestral. Já existe uma estrutura que delimita e o RNA lá dentro. E depois vocês veem outras organelas surgindo, já a célula com outros itens a comporem o seu universo. Tudo isso era a teoria. E agora, você ouviu falar da panspermia? Vamos para o próximo slide. O que é a panspermia? A panspermia é a teoria, que já é mais moderna, de que, de verdade, os esporos da vida, aquilo que foi lançado para que nascesse a vida física e as estruturas primitivas, elas estão espalhadas por todo o espaço. Esses embriõezinhos podem ter chegado aqui através dos meteoros que caíam, e caíam muitos, através de poeira cósmica, porque a Terra passa por uma esteira de pó que faz parte do nosso sistema solar. Então você vê, olha, os esporos com vida que podem ter vindo do espaço. E quando caíram aqui na Terra, eles encontraram aquela sopa nutritiva, aquele caldo primitivo, a sopa primordial, e obviamente, estimulados por isso, eles puderam começar a propagar-se. São então estruturas básicas que encontraram na própria existência material condições adequadas para ativarem-se e começarem o processo de crescimento. Agora, olha mais que coisa interessante. Você vai ver. Em 1953, uma experiência em laboratório, revolucionou o entendimento deste processo, porque havia muita discussão, não é, isso não é possível, o Oparin e o Haldane estão errados, havia toda essa discussão. E então, veja aí o slide que vem a seguir. Essa é a experiência de Miller, que em 1953, em laboratório, criou um sistema que, de uma forma menorzinha, representava justamente as condições primitivas, na sua melhor forma, de poder estabelecer essa comparação para ver se a teoria de Oparin realmente tinha fundamento. Então, o que ele fez? Você vê, do lado esquerdo, embaixo, tem um recipiente com água fervente. Esta água sobe na forma de vapor, passa por aqueles tubos. Depois, em vapor, ela recebe gases, os gases primitivos da atmosfera. Aqueles que nós citamos aqui. Eles colocaram dentro daquela outra cuba que tem aqueles raios, tem os 2 eletrodos, eles colocaram, além do gás, do vapor de água que estava chegando, próprio da época, a erupção do vulcão trazia gases, como nós já vimos, amônia, metano e outras coisas. Eles então introduziram estes gases naquela cuba. E aí, como os raios da época primitiva eram muito intensos, eles usaram esses 2 eletrodos para dispararem fagulhas, faíscas, como se fizessem uma mini tempestade elétrica na atmosfera primitiva. Aí, naturalmente, fizeram uma serpentina para que os gases pudessem se condensar, como se fosse a chuva, nos tempos primitivos. Então você vê ali, entra uma água fria em uma camisa, no meio da qual passa o tubo, sem contato com a água direto, mas para resfriamento,
E aí então o vapor de água se resfria e ele desce. Ele desce e você vê que na parte final, na condensação, existe um becker onde ficam gotejando algumas coisas. Este gotejamento está justamente recolhendo o resultado dessa experiência. E o que eles descobriram? Nesse becker, que ali estavam as moléculas primitivas. Ali estavam as moléculas orgânicas simples. Puderam encontrar os embriões daquilo que vão se transformar depois nas proteínas. Aquilo que nós chamamos de aminoácidos, que são essenciais para a construção da vida, na estrutura que hoje nós temos. Alguma coisa deve ter causado isso. Alguma coisa deve ter fornecido a estrutura básica para que aquilo que veio do espaço, aquilo que foi inoculado aqui por inteligências que organizavam a evolução, pudesse ter continuidade, pudesse ter alimento, pudesse crescer. Olha como tudo está bem amarrado. E aí, essa experiência demonstrou em laboratório que aquilo que os dois teóricos de décadas antes tinham falado realmente acontecia. Realmente acontecia. Aminoácidos estavam agora, assim, naturalmente sendo formados no resultado final da atmosfera primitiva, do vapor da água, dos gases e dos raios cósmicos e raios elétricos, fazendo com que as moléculas se tornassem adequadas para a vida orgânica. Aí então, André Luiz faz aquilo que nós vamos vendo ao longo deste capítulo. Ele tem que resumir o processo, porque o livro não é para explicar como foi todo o mecanismo detalhadamente, mas ele diz: séculos de atividade silenciosa vão se passando sucessivos. O reino vegetal vai surgir. Aparecem, como você vê aí, os vírus. Vocês estão vendo ali uma coisa interessante do lado esquerdo. E ele vai comentar isso no texto. O texto à direita é o do livro. Aparecem os vírus e com eles surge o campo primacial da existência, formado por um núcleo de proteínas e globulinas, ou nucleoproteínas e globulinas, oferecendo clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais. Graças à existência, então, você vê aí, ó, a existência desse campo inicial, ofereceu-se clima próprio, propício, para que aquelas mônadas fundamentais pudessem começar a se manifestar. Estas mônadas que se destacam como uma substância viva, essas estruturas, campo primacial da existência, e elas se destacam da substância viva como centros microscópicos de força positiva, estimulando a divisão cariocinética. Aí você vê na biologia, esses nomes técnicos são interessantes. Na biologia da célula, chega um momento em que se chama cariocinese. É a divisão do núcleo, o núcleo da célula, onde estão os cromossomos. A palavra cário quer dizer caroço, e a palavra kinesis quer dizer divisão. A divisão do núcleo, a divisão do caroço, a cariocinese, ela é chamada assim, porque é a última fase da mitose, que é o processo de divisão do material genético de uma célula, para formar duas. Então é preciso fazer com que aquilo que já existe se duplique. A cariocinese, ela acontece na fase da mitose chamada de telófase. É anáfase, telófase e outros nomes que a ciência moderna, a ciência que estuda o desenvolvimento da célula, elas já reportam isso. Isso é da ciência natural, da biologia, do estudo dessa estrutura celular. E você vê ali, ó,
que é necessário fazer a divisão. Uma célula, para ser duas, para serem irmãs gêmeas, elas precisam dividir o material genético. É dividir o caroço. Então, você vê que, através disto, essas mônadas fundamentais começam a aparecer e começam a ter esses centros de força positiva que estimulam a divisão dos núcleos das células, fazendo com que, na verdade, essa divisão se favoreça a multiplicação biológica, multiplicação daqueles corpúsculos primitivos. Continua André Luiz a nos explicar. Evidenciam-se no nascimento do reino vegetal, desde então, que a partir daí vão surgindo as bactérias rudimentares. Primeiro nós tivemos os vírus, agora as bactérias rudimentares vão começando a aparecer. Bactérias estas, cujas origens as espécies se perderam nos alicerces profundos, estão lá atrás. Essas bactérias faziam o quê? Elas começaram a lavrar. O que é lavrar? É você revolver a terra, escavar. Começaram a usar os minerais da época, fazendo com que eles fossem sendo quebrados, fossem sendo digeridos, fossem sendo modificados para se tornarem o solo. Essas bactérias rudimentares, cujas espécies se perderam nos alicerces profundos da evolução, elas escavaram, elas modificaram os minerais da época para a construção do solo. E elas se dividiam em raças e grupos numerosos, plasmando pela reprodução sem sexo, pela multiplicação das células sem a necessidade de contato sexuado, plasmando, gerando as primeiras células, as células primitivas, que se responsabilizariam pelo surgimento do reino vegetal no seu início. Bactérias que depois dão início ao reino vegetal. Para isso acontecer, precisavam do mineral, das estruturas minerais, já escalavradas, já lavradas, já dissolvidas. Aí André Luiz continua passando esse filme rápido. Milênios e milênios perpassam, chegam e vão embora. Você vai ver agora na formação das algas aquilo que André Luiz está falando. E aí nessa imagem você está vendo no interior do círculo que existe um elemento, Mg, que é o magnésio. E em volta você vê toda a estrutura de uma molécula que nós vamos entender agora. Essa molécula, por que ela precisou ser assim? Sustentado pelos recursos da vida, que na bactéria e na célula constituem o líquido protoplásmico, o líquido do início da vida, o princípio inteligente, veja agora, é princípio inteligente. Nós estamos tratando de ver que a mônada está saindo da sua condição original e está indo para níveis mais avançados, níveis mais complexos. Nós já lemos isso, né? Lá na nossa definição da mônada, que é essa estrutura espiritual que está agora vibrando no reino vegetal. Então, o princípio inteligente vai se nutrir agora na clorofila, aquela parte verde dos vegetais, que, neste caso, se revela pela existência de um átomo de magnésio em cada molécula. Cada molécula de clorofila, essa do lado direito você está vendo, ela tem um átomo de magnésio no centro. E isso vem antes, é uma etapa anterior àquilo que mais adiante no reino animal vai ser constituído pelo sangue. O sangue será o responsável pela alimentação do reino animal. Porém, isso já está acontecendo no reino vegetal com a clorofila, que é esse átomo de magnésio. As plantas precisam de magnésio.
As plantas precisam do mineral adequado para que ela possa se alimentar. E a clorofila precisa desse magnésio para a sua estrutura. Então veja que interessante. Do vírus para a bactéria, agora a bactéria começa a construir-se de uma outra estrutura. E para que isso aconteça em um outro patamar, é preciso dar comida adequada para aquilo que a nova etapa evolutiva exige, no caso, o magnésio, para a clorofila poder constituir-se. Vamos seguir ao próximo slide. Agora então, por causa de toda essa estrutura, nós vamos encontrar o que? A formação das algas. O tempo age sem pressa, em vagarosa movimentação no berço da humanidade. E aparecem quem? Aparecem as algas nadadoras, quase invisíveis, com suas caudas flexuosas, flexíveis, giratórias, circulando no corpo das águas. E ali em cima vocês estão vendo duas imagens. A da direita é uma imagem em esquema, uma estrutura, em desenho. Mas a da esquerda não. A da esquerda é uma fotografia no microscópio eletrônico da mesma estrutura. Veja só. São essas algas primitivas, as algas nadadoras, revestidas por uma membrana celulósica e mantendo-se, alimentando-se, graças aos resíduos minerais dissolvidos naquela água. Elas têm extrema mobilidade e sensibilidade, como formas monocelulares em que a mônada, a estrutura inteligente já evoluída, pode partir a partir daí para estágios em ambientes superiores. E você vê aí que interessante, porque são estruturas simples, elas têm um cloroplasto, onde está o magnésio. O magnésio ele obteve aquelas bactérias primitivas que corroeram, que lavraram os minerais da terra, que os dissolveram para que a água ficasse impregnada deles, para servirem de comida para o cloroplasto com o magnésio e as algas começaram a se estruturar. Vamos para o slide seguinte. Ainda na formação das algas, André Luiz continua dizendo: todavia, essas plantinhas, essas algas primitivas, são plantas que até hoje persistem na Terra, existem no nosso ambiente, como filtros de evolução primária, dos princípios inteligentes, que estão em constante expansão. Mas plantas super desenvolvidas nos domínios da sensação e do instinto embrionário, guardando o magnésio da clorofila como atestados da espécie. Dando sucessão a elas, por ordem, depois delas, e nós vimos que ele considera então que essas pequenas algas já estão bastante desenvolvidas para o que era antigamente, né? Sucedendo-as por ordem, surgem as algas verdes, mas não mais unicelulares, não mais ela sozinha. Elas estão agora surgindo de forma pluricelular. Muitas células com um novo núcleo que se salienta agora, inaugurando a partir daí já uma reprodução sexuada. Reprodução em que é necessário mudar, transmitir de fora para dentro da célula os gametas que venham a fecundar essa mudança, essa alteração, essa combinação de gametas ou de genes. Então, inaugurando-se nessa estrutura pluricelular a reprodução sexuada e estabelecendo vigorosos embates, vigorosas lutas, nas quais a morte também acontece na esfera dessa luta e que provoca metamorfoses contínuas, mudanças de aparência. Metamorfoses, você vai metamorfosear, é fazer outra coisa de um jeito diferente, você mudar a aparência.
essas questões de ir e voltar, de morrer e renascer, vão perdurar no decurso de eras, num dinamismo profundo, mantendo a edificação das formas do porvir. Aí, nós vamos ver a estrutura sendo alterada, na parte que vai falar dos antrópodos aos dromatérios e anfitérios. Dromatérios e anfitérios, que nomes estranhos, André. É esquisito mesmo, né? Mas nós vamos ver o início da mônada nesses reinos. Mais tarde, diz o texto, vamos lá. Nós perceberemos o ingresso da mônada, a que nos referimos, nos domínios dos artrópodos, daqueles que têm esqueletos quitinosos por fora, cujo sangue já não é mais o das plantas. Agora ele possui um átomo de cobre na sua estrutura molecular, para logo depois surpreender essa mônada elevada à condição de uma crisálida da consciência no reino dos animais superiores, em cujo sangue, que é a condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência no império da alma, o sangue, já não existe mais o cobre, agora é hemoglobina. Detém a hemoglobina por pigmento básico, demonstrando o parentesco inalienável das individuações do espírito nas mutações da forma que atende ao progresso incessante da criação divina. Nós vamos então começar a compreender que tudo isto é um processo até que chegue o momento das conquistas do instinto e da inteligência. Puxa vida! Ufa! Que viagem, não? Que coisa linda! Você percebe toda a estrutura, os aminoácidos iniciais no oceano primitivo, a teoria da panspermia, ou a ação dos espíritos para modelar a estrutura e colocar a mônada inicial para ela também se desenvolvendo. De simples e ignorante, transformar-se em uma estrutura que vai permitir no futuro a individuação de seres, ou a eclosão, ou o seu aumento de dinâmica, de experiência, de conhecimento. E o espírito também crescendo à medida que os corpos vão permitindo que ele possa estruturar-se de maneiras melhores. Pegue uma criança sem conhecimento nenhum, analfabeta, ponha na escola, ensine a escrever, e você lá na frente vai ter um cientista. É a mesma coisa. Pegue a mônada simples, inteligente, ignorante, apesar da inteligência, e vá potencializando-a. Vá dando a ela condições, lições, comida, e ela vai crescer e um dia será um ser humano. Ah, é assim? Bom, nós vamos deixar para que essas outras partes nós vejamos no próximo programa. Eu espero que você tenha visto essa viagem como sendo uma coisa que estimule você a pesquisar. Vai atrás, vai ver, vai contestar o espírito André Luiz com pesquisas. Você vai se sentir muito enriquecido com tudo isso. A gente agradece muito a sua audiência. Não perca, hein? Na próxima semana nós vamos para a segunda parte deste capítulo 3º. Vamos terminá-lo e vamos trazer novidades para você também, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Espírito da Letra e muita paz.